Oi, pessoal. Cheguei atrasada, mas já estou aqui com vocês. Bianca, querida, bem-vinda, bem-vinda. Uli, bem-vindo, pessoal. Falei que eu cheguei um pouquinho mais conectando aqui, baixou. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os termos que os narcisistas usam. Tem muito termo aí e eu faço questão de fazer isso daí com vocês, falar para que vocês possam reconhecer essas fases que muitas vezes ficam obscuras para as pessoas. Então a gente vai dar nome aos bois. Vamos falar hoje sobre o que é o que dentro do relacionamento abusivo, as fases que existem num relacionamento abusivo. Renata, querida, boa noite, Cristiane, Paula, sejam todos super bem-vindos. Silvia, então sejam super bem-vindas, super bem-vindas. Olha só, Bel, Lúcia, sejam todos super bem-vindos. Vamos falar das fases dos relacionamentos abusivos. Sim, vamos marcar. Larissa, eu vou entrar em contato com você logo que acabar a live aqui. Cristiane. Olha, pessoal, hoje é uma live que há um tempo atrás eu já falei um pouquinho sobre uma parte dos relacionamentos abusivos. Se vocês pesquisarem lá no YouTube ou mesmo aí no Instagram, no IGVT, vocês vão ver que existe uma live que fala sobre o que acontece e os termos que se usam no relacionamento abusivo. São o que vai acontecendo, que tipo de manipulação. Aqui hoje eu vou falar para vocês das fases, do que acontece. Lene, Dani, sejam bem-vindos. Elza, querida, Estela, Vanessa, boa noite para todos vocês, super bem-vindos. Então, voltando, quem quiser fazer perguntas, durante o processo, vocês sabem que no final eu leio todas as perguntas e eu respondo tudo, né? Então, Yaskara, querida, bem-vinda. Então, eu vou começar a falar com vocês sobre os termos que existem quando a pessoa está num relacionamento abusivo. E quando a pessoa está entrando, Fernanda, Raquel, quando a pessoa está entrando num relacionamento abusivo. Olha só, gente, o que acontece quando o abusador, o narcisista perverso, o narcisista patológico, o psicopata, que ele se veste de narcisista também, eles estão todos de olho numa coisa que se chama... Boa noite, Jandira. Tica, boa noite. Bom, olha só, eles estão todos atrás de uma coisa que se chama suprimento. Então, quando eles enxergam alguém que eles vão atacar, eles estão atrás de suprimento narcísico. A gente fala narcísico, mas a gente sabe que tem outras patologias que também vão atrás desse suprimento. No caso do narcisista, quando ele está de olho nessa vítima, ele vai querer o campo emocional. A gente fala muito que eles são vampiros emocionais, porque eles se alimentam do mal-estar do outro, mas isso daí já na segunda e terceira fase da relação. Por enquanto, a gente está na Alice no País das Maravilhas, né? A presa, e eu sempre falo na questão do gênero, eu falo do homem para a mulher, mas pode ser da mulher para o homem também, acontece bastante também. Mas vamos lá. A primeira fase, a gente diz que é a fase do love bombing. Vocês já ouviram falar essa fase do love bombing? É aquela explosão de amor. Então, tudo que a pessoa faz é maravilhoso. Então, esse abusador já está de olho e ele vai colocar essa possível vítima, porque eles não desistem enquanto eles não conseguem o que eles querem. Ele vai colocar essa possível vítima
num lugar que a gente vai chamar aqui ficticiamente de Olimpo. É como se ele estivesse no Olimpo, ele dá a mão para ela e fala assim, venha comigo, venha ficar no Olimpo comigo, aqui é muito legal, a gente pode ver as pessoas de cima, você é uma igual a mim, você é maravilhosa, você é tão linda quanto eu fico num trono, você fica do meu lado, eu serei o rei, você será a rainha do Olimpo, nós estaremos aqui vendo todas as pessoas nessa união maravilhosa. E a pessoa que fica ouvindo tanta alusão a que ela é maravilhosa e tal, e muitas vezes esses narcisistas, esses psicopatas, eles ocupam um lugar onde eles são bem articulados, a maioria deles é bem articulado, e eles vão, como camaleões, eles vão se moldando ao tipo da vítima. E essa fase que vem junto com o love bombing, ela se chama a fase do espelhamento. O que é no espelhamento? Eu me olho no espelho, quem que eu vejo? Eu mesma. Eu olho este futuro parceiro meu, que é um abusador, quem eu vejo? A minha metade. A minha metade. Ele vai espelhar todos os meus desejos. Ele vai me escanear e ele vai perceber tudo. Mari linda, a gente vai conversar. Ele vai espelhar tudo que eu mais preciso. É a fase, sim, Fernanda, a fase do encantamento. Esse love bombing, sim, ele vai com presentes, roupas, restaurantes caros, se a parceria afetiva futura, né, a futura presa, der valor a isso. Lembra que essa fase do love bombing tem flores, tem um monte de coisas que o cara fala lá e fala assim, não, venha pro Olimpo, eu vou te encher de flores, lá é tudo de bom, lá é maravilhoso, é só você aceitar, e nós somos tão iguais, e tem milhões de promessas de tudo que ele vai oferecer, de um casamento, de uma vida maravilhosa. Olha que interessante, você gosta dessa música, eu também gosto. Então, mesmo lá no meu livro, eu coloco histórias desse jeito, né? Então, este é o love bombing. Todos os gostos são iguais. A fase do espelhamento, ele vai estar observando como que essa futura presa funciona. Aliás, ele já observou antes, né? Já percebeu, ela é meio tímida, tá? Deixa eu ver se ela gosta de alguém mais expansivo ou não. E ele vai como camaleão. Eu falo ela também, quando ela é abusadora, ela faz o mesmo. Então é a fase do camaleão. A gente fala a fase do espelhamento e eu vou te falar que é a fase do camaleão também, né? Então são muitas estratégias onde o abusador ele vai se moldando totalmente a essa futura vítima. E aí, o que acontece depois dessa primeira fase? Muitas vezes, essa vítima, ela não está tão interessada, mas ele vai, assim, ele vem para matar, ele vem assim, não, você vai ficar comigo de todo jeito, lá dentro dele. E o alvo é infalível, vai. Então ele é incansável e ele não vai sossegar enquanto ele não conquistar a vítima que ele escolheu. Muito bem, aí aparece o quê, gente? Aparece algo, eu tô dando termos em inglês que tem muito aí, mas eu vou falar em português também. Aparece o que o pessoal fala, esse nome, e eu falo assim, ruído emocional. Aparece as red flags, bandeiras vermelhas. E o que são essas bandeiras vermelhas? Gente, nós temos uma máquina biológica, eu sempre falo isso daí. A nossa máquina biológica, ela é fadada à sobrevivência, é fadada. Então, se a gente está com uma pessoa que é um predador, claro que a gente vai ter algum sinal. Todo mundo vai ter algum sinal. Ou ele é bom demais, ou ele é igual demais, ou ele fala alguma coisa assim e que me causa uma estranheza, ou ele é grosso com alguém, né? Depois ele disfarça porque dá um escape de repente, ou aquelas histórias que a gente está cansado de ver, né? Que a ex é louca, que a ex é doida,
Ou a ex entrou em depressão. Nossa, todas as minhas ex ficam... eu tive um azar, né? Elas são loucas, elas são destemperadas, elas entram em depressão, são depressivas. Tá cheio de depressivo nesse mundo. E aí você fica de olho bem desperto, porque já é red flags, bandeira vermelha, ruído emocional. Ou de repente ele vai fazer com você algo que ele já vai dando as dicas do para que ele veio, né? Porque ele não vai conseguir se sustentar o tempo todo sendo aquele cara que é o tão bonzinho assim. Então, ele vai fazer uma outra coisa que é o início da manipulação perversa. Então, é aquela coisa que eu já falei na outra live também, que assim, ele vai mostrar o que é o duplo vínculo, né? Que isso daí é aquela coisa que a pessoa elogia e te desmerece ao mesmo tempo. A pessoa te abraça, mas é fria. Então, ele dá uma dupla mensagem numa ação só. Então, ele vai fala assim, nossa, eu te adoro, mas ele é frio. Ele, mas eu sou, olha como eu sou carinhoso, mas você sente aquela violência e aquele jeito de pegar você. Então, ele tá passando dupla mensagem e nesse momento ele já vai te confundir. Mas ele é tão simpático, ele me dá flores, e ele de repente, ele me atacou. Como eu já ouvi essas histórias, ele me atacou, a gente só estava conversando, o cara me atacou. Aí vai no dia seguinte, com um monte de flores. Gente, é que eu bebi um pouquinho mais, era só o início de muitos ataques que veio depois. Mas eu perdi o controle, aí faz o love bomb, enche de flores a casa da pessoa, fala assim, nossa, nunca me aconteceu disso. E aí a pessoa pega e fica assim, totalmente com repulsa do outro. Red flags, gente, isso é red flags, isso é a bandeira vermelha, isso daí é o ruído emocional, que todos nós temos. Voltando a dizer, máquina biológica, nós somos fadados à sobrevivência. Olha, Dani, Bruno, hoje eu tô com visitas ótimas aqui, Raquel, tô muito contente que vocês estão aqui assistindo essa live que é super importante para a gente saber quais são os termos que se usam e o que acontece nesses relacionamentos abusivos que muitas vezes passa desapercebido. Né, Jorge? A Jorge chegou também, querida. Então, o que acontece? Aí você tem aquela sensação de mal-estar, começa a manipulação e ele vai ganhando pontos. E ganha pontos com o suprimento. Qual que é o suprimento? Logo no início, porque ele é faminto, ele tem uma fome insaciável da sua energia, ele quer te ver quebrada e quando você se quebra emocionalmente, ele vai sugar a tua energia, que é o que as pessoas contam que é o vampiro emocional. Mas isso daqui é suprimento para o narcisismo dele. Isso é importante vocês saberem. O que é esse suprimento para o narcisismo do abusador? Ele vai ficar com a pessoa, ele vai fazer a promessa de que vai te levar no Olimpo, só que é uma mentirinha isso daí, porque no Olimpo só cabe uma pessoa. Ele que inventa que cabe duas, né? Então, na hora que você senta na poltrona, ele já joga a poltrona lá para fora e você tá sentado, mal sentada lá e você não tem espaço mais lá. E ele vai começar a te dar essas informações distorcidas. O que mais que ele vai fazer? Outro termo aí para vocês. Vai fazer a triangulação. E como que se faz a triangulação? A triangulação acontece quando ele vai colocar uma terceira pessoa na história. Então, ou ele você vai perceber que ele está falando com alguém no telefone, ou vai ver alguma mensagem, ou ele vai falar de alguém. Olha, aquela fulana lá, ela vive me procurando. Então, o que acontece? Ele vai começar, essas coisas que acontecem muito em rede social, ele vai começar a curtir outras pessoas. E o que ele vai incitar em você, mesmo que você não seja
uma pessoa que é ciumenta, nunca foi, ele vai ter o prazer de te enlouquecer, deixando você ir atrás dele, você vai se viciar em seguir, você vai ser uma stalker que você nunca foi na vida, então porque ele vai ter o prazer de te deixar insegura. E mais, muitas vezes, para vocês verem como esse relacionamento é abusivo e o que é o tóxico da relação, ele vai te confundir, ele vai fazer o gaslighting em você. Então muitas vezes ele vai sim te trair, vai te colocar a culpa se você perceber que ele te traiu, ou ele vai mentir para você de uma maneira tão precisa que você vai duvidar que se você viu certo ou se você é uma pessoa insegura, coisa que você nunca foi antes, mas essa semente do mal já está instalada em você e você vai começar a atuar de um jeito que você nunca atuou antes, com insegurança. E o que acontece? Por que ele ganha essa história? O que acontece que ele ganha essa história? Porque ele fica importante demais. Ele fica muito importante, você não. Você que é uma pessoa que tem recursos, que sempre lidou bem com a sua vida, e mesmo que tenha problemas, você está tocando a sua vida, de repente ele fica sendo a última bolacha do pacote. Pode isso, gente? Quem que é a última bolacha do pacote? Só a bolacha mesmo, né? Porque pessoas, tem milhões de pessoas no planeta, porque justo ele, mas eles têm a maestria de tornar este relacionamento tóxico, fazer o gaslighting, que é inverter as verdades, aonde a vítima vai duvidar de si mesma e vai passar a se sentir mal, culpada, vai falar assim, não, quem sabe eu errei, e vai começar, e muitas vezes ela até, o abuso é tão grande, tão grande, tão grande, que essa vítima, sabe o que ela faz? Ela às vezes ela percebe que ela tem a razão, que ela viu o que ela viu, mas o terrorismo, o acuamento é tão forte, é tão violenta a manipulação, e ele se coloca tão de importante que ele vai embora, que você para de falar. Você para de falar para ele parar de falar, para ele se acalmar. Você sabe o que você faz? Que é uma das piores coisas que você poderia fazer? Você aceita uma mentira para ele ficar calmo. Você aceita a mentira para ele ficar calmo. E sabe o que você está fazendo quando você aceita a mentira para ele ficar calmo? Você está dando literalmente um pedaço seu para ele. Você está dando um pedaço da tua sanidade. E com isso, sabe o que acontece? Sim, você se anula. Sabe o que vai acontecendo? O seu pensamento vai ficando embotado. Por que o pensamento fica embotado? Porque o teu raciocínio, que costuma ser rápido, ágil, ele vai ficando lento, porque você está o tempo todo acuada, Então, neurologicamente, teu pensamento fica mais lento, bem mais lento. Porque isso daqui é uma resposta que acontece, que não tem jeito, que acontece do físico. O que mais que pode acontecer com as pessoas? Eu estou dando um monte de nomes do que pode acontecer num relacionamento abusivo. Uma outra coisa que costuma acontecer é o momento que pode acontecer, que é o colapso. E o colapso é quando as vítimas literalmente entram em falência, que é o grito do despertar. Então tem gente que adoece fisicamente, tem gente que adoece. Eu vou escrever, ó, parece que eu estou escrevendo. Eu vou falar que um adoecimento físico também é emocional, porque as pessoas separam muito o psicológico do físico. Gente, é rede neurológica. A parte neurológica está no corpo. Então, se você joga no teu corpo um monte de dopamina, serotonina, se você vai ativando todo o teu cortisol, que é de estresse, e fica o tempo todo tentando se manter, chega uma hora que rompe, vai dar síndrome do pânico, vai dar depressão, vai dar o que for, mas isso daqui é um efeito físico de estresse. Tem gente que fibromialgia, então tem gente que passa
por situações e tem úlcera, tem pedra no rim, tem gente que tem depressão, síndrome de pânico, fibromialgia. Isso é físico também, é o estresse do corpo, porque é rede neurológica, super herpes, porque todo o organismo entra em falência, urticária, nossa, isso aí a gente vê muito, psoríase, seja o que for, que é o colapso do corpo. Muito bem. Outras coisas, sim, isso daí, Márcio, muito bem falado, a pessoa fica hipervigilante o tempo todo, isso daí é também um resultado, e muitas vezes a pessoa que termina, olha, insônia, labirintite, tudo isso daí, doença autoimune tem demais, e muitas vezes a pessoa que termina um relacionamento, ela fica hipervigilante, porque ela parece que ela não está acostumada com a própria liberdade e ao mesmo tempo ela tem medo, por isso que precisa de tratamento psicológico, ela tem medo de que o que ela for fazer está errado, mas depois com o tempo ela vai perceber que o abusador era aquele cara e que a maioria das pessoas não são como aquele cara ou aquela mulher, seja o que for, seja quem for. Então, vai dar gastrite, mas esse ponto, gente, se chama colapso, é um despertar para quem ficou tempo demais, o corpo não aguentou, a máquina biológica não aguentou, e esse despertar é um dos momentos mais importantes para a pessoa que está sendo abusada. Depois, gente, eu falo com vocês com todas as letras que essas situações elas são recuperáveis. Eu já vi paciente chegar no meu consultório com doenças muito sérias e que elas tiveram tempo para se recuperar. Então, o que eu quero falar assim, que quando chega esse colapso, é um alerta para que, em nome da vida, o corpo, a alma está pedindo, por favor, vamos sair desse tipo de situação, porque senão eu vou entrar em falência total e vou embora daqui. Então é o grito da dor que vai para o corpo e que você precisa sair fora e se proteger. Agora, o que você faz para sair fora quando você ainda está dentro? Eu sempre falo assim, ganhar o jogo é sair do jogo, do abusador. O que você vai fazer? Porque aí eu vou dar outros nomes para isso daqui. Olha aí, 4 anos, foi pro hospital, é isso mesmo. O que faz? Então, as pessoas falam de pedra cinza. Eu tô vendo que tem gente aqui que são minhas pacientes também, que estão por aqui. A gente faz a blindagem emocional, que é a pedra cinza. Quer dizer, você vai olhar esse abusador e você vai ver ele como um filme antigo. Sabe aqueles filmes sépias antigos? Então, a pedra cinza é aquela pessoa que fala assim, eu sou que nem uma pedra, ele pode falar o que for, não me interfere, é um jeito que as pessoas costumam dizer que é de blindagem emocional. Eu falo que a blindagem emocional é muito importante, a gente precisa se trabalhar para fazer essa blindagem. Já vi gente que fala assim, olha, é uma boca falando, você vê a pessoa, né, já não te diz respeito. Acontece que esses abusadores, eles são muito bons no que eles fazem. Então eles vão lá, toque, 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 até que eles vão, toque, 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 até quebrar você. E muitas vezes eles fazem, eu vi um dia que era uma boneca inflável, eu adorei também, adorei essa também. Porque existem um monte de mecanismos, mas eles são às vezes violentos, eles percebem. Então muitas vezes você precisa até sair, pedir uma medida jurídica, às vezes não é incomum também, pedir ajuda das pessoas, mas se você precisa ficar em casa, você precisa se treinar a fazer essa blindagem emocional e ver o outro fazer. Sabe quando você assiste uma tela no cinema e que você vê o filme passando? Então o outro está falando, você faz um processo deliberado de dissociação. Você olha a pessoa, o filme vai saindo assim, vai andando, você vai olhando, olha, é um cara que está falando, e você faz isso. Outra coisa que é muito importante também, que é fantástico e precisa, e é outro termo que a gente conhece aqui dos abusos, é o contato zero. Vocês já devem ter ouvido o que é isso. E isso daqui é super importante. Contato zero, é o que a palavra diz.
E qual é a repercussão do contato zero? É a descontaminação tóxica, porque precisa disso daí, porque é tóxico, é como se você tivesse, vira e mexe no encantamento, Eles fazem uma outra coisa que eu chamo de volte a dormir, que é o hovering, né, que as pessoas falam em inglês. É o volte a dormir, sabe? Quando você sai de uma situação que você está vivendo um pesadelo, e aí o cara percebe que você está nesse pesadelo, e aí ele vai lá e vai fazer assim, eu vou botar o canto aqui em você, eu sou, sabe aquela coisa assim meio que, entre aspas, de magia, né? Magia negra, né? Então o cara vai lá e vai querer te seduzir, pedindo 1000 desculpas, que é esse volte a dormir. Eu quero te colocar no sono profundo de novo, porque aí você não está desperta, eu já vi que você despertou, mas eu vou te colocar para dormir de novo. Você vai ver que você vai dormir de novo. E aí ele começa com essa coisa de sedução, pede desculpas, ele nunca mais vai fazer isso, ou ele fica agressivo, ou ele... outra coisa que eles costumam fazer, eles adoecem, eles colocam você para sentir pena deles. Eles adoecem, ou tem um problema muito sério que vocês são obrigadas a voltarem para a relação. Narcisista pede desculpas? Claro que pede, como manobra de manipulação. Ele vai pedir, mas ele vai se vingar dessa desculpa que ele teve que pedir, porque afinal ele é um narcisista e ele é o soberano de tudo. Então ele vai te puxar de volta, porque sabe por quê? Porque quem dá o descarte, que é outro termo usado e que existe na relação, quem dá o descarte, quem é? É ele. Se você descartar um narcisista, tem duas alternativas para acontecer. Ou ele vai ficar com muito ódio dele, aliás, nas duas ele vai ficar com muito ódio de você, ele vai ter a ira narcísica, porque você deixou de apreciar, deixou de estar no encantamento, na trama dele, mesmo que você está morrendo na situação, você deixou de morrer e despertou e viu todo esse processo que ele faz com você. Então ele pode ou te perseguir, ficar com muito ódio de você, ele pode ativar os Flying Monkeys, que é outro termo que é importante para vocês saberem, e quando eles ativarem os Flying Monkeys, são em português os macacos voadores, eles vão falar de vocês para mandarem recado para vocês, para assustarem vocês, ou eles vão fazer os macaquinhos deles irem até você para pegar informação de você e para ele ficar sabendo de tudo. Então, são as pessoas que eles literalmente engambelam, são o gado dele, que vão lá, e os macaquinhos que vão lá e estão a serviço deles. Então, de novo, qual que é a... Só para terminar aqui mais uma coisa. Outra coisa que eles fazem, eles viram de costas e arrumam outra vítima, porque eles querem colocar alguém no Olimpo, e como eles têm muito ódio de serem descartados, então eles vão querer mostrar quanto que eles são capazes de arrumar 20 ou uma, que é muito melhor do que você. Só que eles não vão mudar nunca. Então eles podem até continuar com ódio de você, mas essa nova vítima, ela vai repetir a mesma história, ela vai estar em encantamento, ela vai passar por cima dela de novo, e tudo isso porque ele vai instalar nela o medo de perder ele. E por que ele vai instalar? Porque ele é manipulador e ele se coloca onde? No Olimpo! No Olimpo! Então, gente, presta atenção, se você descartar, é isso que acontece. O que acontece também é que ele pode te descartar para sua sorte. Se você ficar muito mal, vai buscar terapia, vai assistir as lives para saber que você está se livrando de um embuste, de uma pessoa que é terrível, um vampiro emocional. Agora, tem a outra coisa que, só para continuar com a questão do contato zero, que é fantástico, você vai fazer a descontaminação tóxica, porque todo este movimento, olha que vale a pena alertar as atuais namoradas, fico com pena, juro,
Olha, eu vou contar uma coisa, Babi. É incrível isso que você falou, mas eu já recebi versões de pacientes minhas que entraram em contato com o mesmo predador. É muito forte isso daí, porque em algum momento elas percebem que elas estão sofrendo demais, que então elas vão atrás da história, muitas vezes elas entram em contatos com as ex-vítimas. É uma história, infelizmente, ainda para muitas mulheres e mesmo homens que passam muita vergonha de terem sido abusados, porque afinal eles são homens, têm toda uma história, entre aspas, machistas, e mesmo isso daí, quando eles sofrem abusos violentos também. Então, esse tipo de situação são situações que infelizmente ainda estão nos bastidores, mas cada vez menos, mesmo a parte jurídica está ficando cada vez mais desperta, mais alerta. Eu estou muito contente que ontem eu pude participar de um curso de violência doméstica, fiz uma palestra com juristas, com magistrados, e a gente sabe que eles estão cada vez mais se inteirando de toda essa loucura que acontece no nosso século XXI e como que existe esse tipo de manipulação a toda hora, mais o aspecto cultural que infelizmente muitas vezes ele se sobrepõe a tudo, mesmo numa época de mudança cultural enorme que nós estamos passando. Então, aqui somos a ex-louca, elas não vão acreditar. Claro que acreditam. Que quando, gente, olha, vocês que estão escrevendo isso, Juliana, vocês não têm noção de ver o que acontece nos bastidores e coisas assim bem graves aí com as próximas também. Não muda o tipo de funcionamento, dura um tempo, mas as pessoas acabam entrando na mesma história. Porque sabe o que, gente? Eles não mudam, eles se repetem. E eles sabem manipular, eles sabem seduzir. E as vítimas, por mais que exista uma ira com a ex que o descartou, se a ex o descartou, mesmo assim, essas também vão sofrer. E não vai ser pouco. Estas ou estes. Gente, eu vou dar uma olhada aqui no que vocês escreveram, porque eu vi bastante coisa, respondi algumas coisas, mas eu acho que algumas coisas algumas escritas olha aí, eu descartei, sofri horrores com a perseguição, tive que colocar câmeras na minha casa e fazer um BO. Infelizmente, muitas vezes isso acontece com o grau de psicopatia, com o grau de adoecimento narcísico. Acontece, muitas vezes precisa de medidas protetivas. É importante ter essa medida, é importante que eles saberem que existe lei, porque é o que eles menos levam em consideração. Embora eles saibam, eles nunca vão acreditar que essas ex-vítimas, agora sobreviventes e libertas, elas podem ter uma atitude uma atitude, porque eles colocam pena, eles seduzem, elas se sentem culpadas quando estão na relação, ou eles também, quando estão na relação. Só que uma vez despertas, todas as ex-vítimas, as sobreviventes, começam a ficar perplexas com o que elas passaram, como que eu consegui passar. Mas isso daí é muito importante vocês se acolherem e saberem que vocês foram vítimas de uma das manipulações mais poderosas e mais devastadoras que está descrita na psicologia e na psiquiatria, que é esse tipo de abuso emocional. Aqui, Doris, ele te descartou, que bom, né? Isso é ótimo quando você desperta e tá junto. Então, é difícil praticar a pedra cinza. Como parar de usar crack na Cracolândia. Vá ao contato zero agora. Perfeito, Márcio, perfeito. Eu acho que tem situações e isso que você escreveu é fantástico, porque tem muitas situações que a pessoa
vai para o contato zero, sofre muito, mas é acompanhada e passa pela privação, é muito interessante isso daí, mas sobrevive mesmo. Então tem pessoas que passam por todo tipo de abuso, ainda tem medo que o parceiro, que ele fala assim, não, se você sair dessa relação eu me mato, isso que mata nada, gente, mata nada, ele vai te matar com os tipos de abuso que ele faz, que pode partir para violência física. E uma coisa que eu sempre falo quanto mais você aceita, mais eles sabem que podem ganhar espaço com você. Então, eu concordo com o Márcio também que olha que bem escrito aqui, ó. Difícil praticar a pedra cisa, que é a blindagem. Não é impossível, mas é difícil porque eles vão lá, toque, eles vão com serra elétrica para você sair dessa blindagem. Então, você tem que estar bem preparado, porque se você precisa de estratégias, e muitas vezes financeiras, para sair, você vai ter que aprender mesmo a fazer a blindagem. Mas ainda assim, é um lugar que ainda é turvo, tem torpor, é um torpor que existe. Então você vai precisar de muito auxílio e de muita força para estar na relação praticando a pedra cinza. Mas se você sai e não fale mais com ele e realmente ou com ela, vai para o contato zero, é a melhor coisa. Não veja stories, não veja postagens, não veja nada disso, que isso daqui é tudo bobagem. É tudo isca para você ficar mal de novo, para você entrar nessa história e pior, para você servir de novo de alimento. Mesmo não estando junto, você fica mal, você alimenta ele. Fica a dica, não é? Então, essa live, além de eu falar esses termos, prestem muita atenção nas desqualificações veladas, né? Então, aquelas desqualificações que ele fala assim, nossa, eu acho você tão linda. Então é um elogio, né? Eu acho você tão linda. Mas você sabe que às vezes eu te olho de relance e você me lembra aquelas noivas que ficam na porta da igreja esperando o noivo que não apareceu. Mas que engraçado isso que me vem na cabeça, né? Sabe esse tipo de coisa que ele te elogia e te puxa, te quebra ao mesmo tempo? Mas ele falou que você é bonita. Então, preste atenção nessas duplas mensagens que já vai te desqualificando e já vai te quebrando, né? Você tem cabelo branco, né? Falando pro homem, só que isso daqui é cabelo branco, nossa, mas você fica com cara daqueles velhinhos lá, não sei o que, quer dizer, tudo história inventada para a vítima ir se sentindo cada vez mais desqualificada, depreciada, mas no meio de uma manipulação muito perversa, porque se você for reclamar de algo, ela ainda vai ter a artimanha de falar que foi um elogio que você entendeu mal. Olha o que é o perverso. E aí começa todo o gaslighting, que vem por essa via também, gente, também. Então, por isso que eu digo sempre, quanto mais despertos, melhor. Espero que essa live, assim como as outras que eu tenho feito, que elas possam dar para todos o ponto mágico do despertamento, que vocês tenham bastante força se estiverem nesse relacionamento abusivo, mas força para ficar desperta, porque depois que ficou desperta, aquele bichinho que desperta, você não volta para trás nunca mais, tá bom? Então, assim, um super beijo para vocês. Lembra que você pode estar viciado na dinâmica, mas o teu mecanismo de sobrevivência e por ter uma vida mais plena, ele vai sempre falar mais alto, tá bom? Então, beijo para vocês, até terça que vem, vou trazer um tema bem importante aí para vocês também. Se vocês tiverem temas, se vocês quiserem saber situações de abuso ou de despertamento em qualquer área, também a gente pode conversar sobre isso, fazer uma live e fazer essa interação que é muito boa quando a gente interage, quando vocês falam, quando eu vou respondendo para vocês, porque nós ficamos conectados. E vocês sabem que conexão é tudo. Conexão é tudo. Mesmo que eu não esteja olhando nos olhinhos de vocês, eu me sinto conectada com todas as pessoas que estão aí. Eu tenho certeza que vocês também estão conectados. Então, um beijo enorme para vocês e quanto mais despertos, melhor, e até a semana que vem. Beijo!